Hoje, gente fina, você vai aprender de uma vez por todas o que é porcentagem, onde se aplica, qual o significado desse negócio que você já deve ter quebrado a cabeça várias vezes e não compreende o significado disto. Então fica aí nessa aula, que ela está show de bola. Mas antes disso, deixa aí seu gostei, seu like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque aí você vai ajudar demais o professor João Batista a divulgar seu conteúdo para mais pessoas. No mais, um forte abraço e vamos dar sequência à nossa aula. Na aula 5 dessa nossa playlist, a gente vai ver o conceito e aplicação da taxa percentual. Logo de cara, eu quero que você fixe um número muito importante na porcentagem, que seria o 100, o 100% seria o todo. E aí, porcentagem, né, deriva aí de percento, que quer dizer por um cento, ou seja, por 100. Com certeza você já deve ter visto em algum local um númerozão bem grandão destacado e na sua frente o símbolo da porcentagem, símbolo percentual. Na frente de uma loja está lá bem destacado 50% de desconto, 70%. Em compras, geralmente é muito comum você ver a taxa percentual. Notícias de jornal, de revista. Hoje que está muito comum o Facebook e outras mídias sociais, você ter a divulgação de algumas reportagens. E aqui pelo menos 20% dos brasileiros pode receber auxílio de R$ 600, que esse valor corresponde aqui a 42,3 milhões. Então veja que aqui a taxa percentual também sendo aplicada. É muito comum você ver em gráfico de setor como este, que aqui no caso a gente está vendo a porcentagem da população por sexo no Brasil em 2018, em que a maioria de mulheres, que corresponde a 51,7%, já de homens 48,3%. E olha uma mágica, uma coisa maravilhosa. Se tu somar a porcentagem de homens com a porcentagem de mulheres, adivinha quanto é que dá? 100%. Então esse número lindo e maravilhoso vai na nossa cabecinha no decorrer desta aula. Vamos imaginar o seguinte, qual seria o significado de 35%? Vamos imaginar aqui essa tabela, que ela tem um total de 10 linhas e 10 colunas. Então se a gente multiplicar 10 vezes 10 vai dar um total de 100 unidades. Então nessa figura geométrica, todos esses quadradinhos seria quanto? 100. E esses quadradinhos, como são todos que a gente tem, que estão em branco, então seria o que? Corresponderia a 100%. E aí, de onde é que nasce esse 35%? Agora vamos imaginar o seguinte, que desses 100 quadradinhos eu pintasse 35. Tem, a gente tinha 100% inicialmente, e desses 100 eu pintei quanto? 35. Quanto é que corresponderia essa área que está pintada em verde do total? Seria 35 pintados de um total de 100. Isso em porcentagem seria o quê? 35%. Qual é o significado aqui de 35%? Ou seja, se eu considerar de 100 unidades, 35 estão pintadas. Ou seja, 35% dos quadradinhos estão pintados em verde. Então, quando você imaginar porcentagem, sempre você vai verificar de quantos, de um total de 100, eu estou considerando. Então, se lá minha compra, se eu fizer a compra de R$ 100, eu tenho desconto de 10%, quanto é 10% de 100? R$ 10. Se é 20%, R$ 20. 50%, R$ 50. Então, a cada R$ 100, aquele desconto da porcentagem respectivamente 10%, 20%, 30%, seria meu total de desconto que eu teria na minha compra. Se a porcentagem de mulheres no Brasil em 2018, vamos arredondar aqui, é 52%, o que quer dizer que a cada 100 habitantes, 52 é mulheres. Então veja que a ideia da gente trabalhar com porcentagem não é complicado. É só a gente imaginar um total, né, fechado, um total de 100, e a porcentagem, né, seria correspondente ao valor que eu tenho dentro de uma amostra de 100 objetos, de 100 unidades, de 100 produtos, de 100 pessoas. Então vai depender muito da situação. Na nossa aula de hoje, a gente já viu como é que se aplica, qual é a ideia de porcentagem. Nas aulas seguintes, a gente vai estar trabalhando a aplicação da porcentagem em cada caso. Aqui a gente vai fazer a transformação de fração e de número decimal em porcentagem, porque isso aqui a gente vai precisar bastante nas nossas próximas aulas. Então, como a gente vai escrever uma fração na taxa percentual? O que é que a gente vai fazer, né, para escrever a fração 3/4 e transformar isso aqui
em taxa percentual. A gente tem duas formas de fazer isso aqui, basicamente. A primeira, a gente vai encontrar a fração equivalente. Lembra que eu falei que em porcentagem o valor mágico é 100? E esse 100, obrigatoriamente, ele vai ficar lá no numerador sempre, quando eu falo em taxa percentual. O que a gente vai fazer? Transformar esse 4, fazer esse 4 chegar ao valor 100. Como é que eu faço isso? Faço isso multiplicando por 25. Porque quando eu faço 4 vezes 25, vai dar quanto? 100. Só que acontece, se aqui embaixo eu multiplicar aqui por 25, obrigatoriamente aqui em cima, nos numeradores, também eu tenho que multiplicar por 25. Então, 4 vezes 25, 100. 3 vezes 25 é 75. Então, essas duas frações elas são equivalentes. Lembrando, fração equivalente a gente obtém ou multiplicando o denominador e numerador pelo mesmo número, ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso aqui, a gente multiplicou por 25. Agora ficou fácil. Qual é o denominador aqui? 100. Qual é o numerador? 75. Então, aqui nesse caso, eu transformar 3/4 em taxa percentual, ficou muito fácil. É o que? 75%. Quando chegar nessa fração aqui, que o denominador é 100, o que é que tu vai fazer, criatura? Vai colocar o numerador e colocar o símbolo da porcentagem. Acabou a transformação de fração. Você fez aqui a multiplicaçãozinha para encontrar a fração equivalente. E encontrou aqui que para encontrar a fração equivalente, cujo denominador tem que ser 100, tá certo? Obrigatoriamente tem que ser 100. Qual seria a outra maneira para a gente resolver, né, a transformação de uma fração em taxa percentual? Veja o seguinte, que se você pegar na sua cabecinha, qual seria o número que multiplicado por 6 daria 100? Você observa que nesse caso não é tão fácil. No exemplo anterior a gente viu que era 4. Como era 4, é muito fácil. 4 vezes 25 deu 100. Já aqui a gente teria que multiplicar pelo número decimal e não ia dar certo, né? Para dar assim 100%. Então tem outro modo da gente resolver. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Quando eu faço isso, ó, divido 5 por 6, eu vou ter 0,8333. Isso aqui seria uma dízima periódica. Utilizando a regra de arredondamento, né? Como 3 é menor do que 5, então o algarismo anterior permanece como está. Então ficaria o quê? 0,833. E agora? Eu tinha uma fração, cheguei a ter o número decimal, parece que a gente está piorando as cores, né? Mas na verdade não, a gente está agora com a solução na mão. O que a gente vai fazer? Vai pegar, multiplicar este 0,833 por 100 e dividi-lo também por 100 ao mesmo tempo. Vixe, o negócio tá piorando, não, tá? Tem calma que o negócio vai melhorar. Por que eu fiz desse jeito, ó? Se eu adicionar aqui 100 em cima e 100 embaixo, o que vai acontecer? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque 100 dividido para 100 daria 1. E 1 vezes 0,833 daria 0,833. Então, veja, quando eu adiciono esses valores aqui, não modifico em nada. Por isso que eu posso fazer isto. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar o numerador, que daria o quê? 83,3 sobre quem? Sobre 100. Chegamos na fração mágica. Se tu tá aqui com o teu denominador 100, é só tu pegar o numerador e colocar o símbolo da porcentagem na frente, que tu vai ter justamente a taxa percentual. Então, 5/6, né, transformando em taxa percentual, é igual a 83,3%. Então veja que não houve assim essa dificuldade tremenda que às vezes as pessoas sentem de transformar essa fração em um número percentual, né, na taxa percentual. Observe o seguinte, tem uma forma mais simples da gente transformar. Ao invés da gente ter que adicionar 100 em cima, 100 embaixo, para você estar se lembrando disso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o 0,833, que a gente já fez essa divisão aqui já, né? E vai multiplicar por 100%. O que acontece? Como aqui tem dois zeros aqui, ó, dois zeros, tu vai pegar essa vírgula, vai caminhar ela duas vezes, ó. Uma, duas. Como aqui tem dois zeros, tu vai caminhar essa vírgula, ó. Uma, duas. Repetindo de novo, tem dois zeros aqui, tu vai caminhar, ó, uma, duas vezes. Fazendo isso, tu vai encontrar quanto? 83,3%.
Então, o que é que a gente pode tirar de conclusão? Se tem um número decimal, para transformá-lo em porcentagem, é só tu multiplicar por 100. E o valor que tu obter, só tu colocar aqui a taxa percentual. Fechou? Mais exemplos para a gente ver aquele mecanismozinho funcionando. Aqui a gente tem 0,3, que é transformar em taxa percentual, porque aqui a gente está transformando número decimal em taxa percentual. Então, tu vai pegar o 0,3 e vai multiplicar por 100. Note, se tem dois zeros, a vírgula vai caminhar duas vezes, ó. Uma, passou depois do 3. Duas, aqui teria aqui um zero subtendido. Então, a gente vai ter o que aqui nesse caso? 30%. Então, quando eu pego 0,3 e multiplico por 100, vai ter 30%. Agora, a gente tem aqui 0,45, vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar por 100. Tem dois zeros aqui, a vírgula está aqui, vai caminhar para a direita duas vezes, ó. Uma, duas. A vírgula vai ficar depois do 5. Então, 0,45 é a mesma coisa que 45%. 0,273. Transformando em taxa percentual. A gente vai pegar a mesma coisa. Tem dois zeros aqui, a vírgula vai caminhar duas vezes, ó, para a direita. Uma, duas. Então, 0,273 vezes 100% daria 27,3%. Então, veja que transformar também número decimal em taxa percentual é a cor mais fácil desse mundo, a cor mais tranquila. Eu duvido você até agora não ter aprendido isso daqui. Para a gente verificar se você realmente aprendeu, tentar resolver o exercíciozinho. Dá uma pausa aí. Se não conseguir, retoma aqui e veja a resolução. Então veja o seguinte. No Brasil, 3/4 da população vive na zona urbana. De que outra forma podemos representar essa fração? Então veja que aqui a gente tem a fração e a outra forma que quer que a gente representa é na forma percentual. Então vamos ver como é que fica nesse caso. Primeiro a gente tem aqui a fração novamente. Vamos dividir aqui o numerador pelo denominador. Fazendo isso, a gente vai ter um número decimal. Temos então que 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Este número decimal, para transformar em taxa percentual, é só multiplicar por 100. Quando a gente faz isso, 0,75 vezes 100, ó, note que eu nem coloquei aqui o símbolo do percentual, porque aqui o segredo é você multiplicar por 100, tá certo? Não precisa necessariamente você estar se preocupando em colocar essa taxa percentual aqui no 100. No resultado, sim. No resultado, você é obrigado, se você está falando em taxa percentual, no resultado final, você é obrigado a colocar o símbolo. Tem aqui dois zeros, então essa vírgula vai caminhar para a direita duas vezes, ó. Uma, duas. Quando eu faço isso, eu obtenho 75%. Por quê? Essa vírgula caminhou uma, duas vezes. A vírgula vai ficar depois do 5, tá certo? Então a gente vai ter aqui um total de 75%. Então 3/4 é a mesma coisa que 75% e tem D. Novamente, pausa aí o exercício, tenta fazer sozinho. Se não conseguir, retoma aqui novamente. Ou se conseguir, só verifica se você realmente conseguiu responder direitinho. Vamos lá. Qual dos números abaixo representa 36%? Então é muito comum você também ter a taxa percentual e querer saber um número que lhe deu origem, né? Ou então uma forma diferente de representar. O que é que a gente tem que lembrar? Que 36% é a mesma coisa que 36 sobre 100. Lembra que essa taxa percentual quer dizer que é 36 de um total de 100. Então, a fração corresponde seria o quê? Você escreve aqui a taxa, né, que seria 36. E sobre aqui o denominador você coloca 100. Então, 36 sobre 100 seria a mesma coisa que 36%. Aí, note o seguinte, ó. Aqui, fazendo uma divisão bem rapidazinha. Quando a gente está multiplicando por 100, a gente caminha a vírgula da direita para a esquerda. Quando a gente está dividindo, que é o nosso caso agora, porque uma fração é uma divisão, você vai pegar a vírgula que está aqui no lado direito e vai caminhar para o lado esquerdo, tá certo? Então, aqui, como tem dois zeros, você vai caminhar uma, duas vezes. Então, 36 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,36. Que aqui no caso seria o item B. Ah, João Batista, não gostei disso aí não. Ó, se você quiser fazer a divisão 36 por 100 daquele jeito anterior, que é um pouco mais trabalhoso, você pode fazer 36 dividido por 100. Você vai encontrar 0,36 do mesmo jeito. Aqui, como é um múltiplo de 10, né? É muito fácil a gente fazer essa divisão. Tem dois zeros, a vírgula está aqui, ela vai caminhar para a esquerda duas vezes. Tendo o que? 0,36. A vírgula estava aqui,
depois do 6. Quando caminha 2 vezes, ela vai ficar aqui antes do 3. Último exercício para a gente finalizar nossa aula, que está show de bola. Diz o seguinte: a professora de quarta série, corrigindo as avaliações da classe, viu que Pedro acertou 2/10 das questões, João acertou 1/2 das questões, Maria acertou 0,7 e Mariana errou 10% das questões. Qual aluno tirou a maior percentual de nota? Veja o seguinte, é muito tranquilo essa questãozinha. A gente vai ter que transformar todos os valores em taxa percentual. Simples assim. A primeira coisa, a gente vai ter que descobrir qual foi a porcentagem que Pedro acertou. A gente viu o seguinte, que Pedro acertou 2/10 das questões. Então, transformando isso aqui em fração, a gente vai ter 2 dividido para 10, né? Numerador dividido para denominador vai dar 0,2. Agora você vai multiplicar esse 0,2 por 100. Quando você faz 0,2 vezes 100, você obtém 20%. Então, Pedro acertou o total de 20%. João acertou 1/2 das questões. Transformando essa fração em número decimal, divide 1 por 2, você vai encontrar 0,5. Multiplica agora esse valor por 100, 0,5 vezes 100, você vai encontrar um total de 50%. Então veja que João acertou 50% das questões. Aqui é que está fácil mesmo. Você vai pegar 0,7, vai multiplicar por 100. Quando você fizer isso, você vai encontrar 70%. Mariana errou 10% das questões, né? Então, para a gente saber a quantidade que ela acertou, o que a gente vai fazer? O total das questões é quantos por cento? 100%. E ela errou quantos? 10%. Então, a quantidade de acerto vai ficar 100% menos 10%. E você encontra que ela acertou aí, no caso, 90%. Pegando aqui uma tabelazinha aqui a gente teria os valores que estão lá na questão. E aqui seria a taxa percentual de acertos das questões de cada um. E aqui de cara a gente observa que a maior taxa percentual é de Mariana, né? Ela errou 10%, acertou 90%. Então quem tirou a maior taxa percentual de nota foi a Mariana. Então, gente fina, agradeço demais você ter assistido a aula até aqui. Não se esqueça de deixar teu like, comenta o que você achou da aula. Compartilhe essa aula nas redes sociais. E se você é novo aqui no canal Direito, se inscreva no canal e dê sequência nas próximas aulas, que elas estão bem organizadas, estão show de bola. Então na próxima aula a gente vai ver a aplicação da taxa percentual em alguns problemas do nosso cotidiano. No mais, um forte abraço e até a próxima aula.